Uhum. Bom, gente, a aula de hoje então é sobre fundos e bases da gastronomia. Essa é a última aula teórica, digamos assim, e daí a partir da semana que vem a gente vai ter que começar a passar o conteúdo prático para vocês. Não sei ainda como é que isso vai funcionar. Então, vamos, opa, vamos ver como é que vai funcionar. A gente está esperando algumas orientações ainda para ver o que a gente vai fazer com relação às aulas práticas, tá bom? Claro que todas elas vão ser repostas, os materiais já foram pedidos, então vai tudo chegar lá, mas daí a gente vai vendo como que a gente vai organizando com relação a isso, certo? Então hoje a gente vai falar sobre fundos e bases. O que que vocês entendem por fundo e base? O que que seria um fundo? Podem me responder no chat que está aberto aqui. O que que vocês acham que é um fundo ou uma base? Por que que serve eles? Vocês já ouviram falar? Vamos, gente. O que que é um fundo e uma base? Tá nos três pontinhos lá em cima. Vocês vêm aqui em cima nos três pontinhos e apertem chat aqui. Ou se quiser liberar o microfone, é só apertar no microfone para poder falar. Pode conversar comigo. O cerne do sabor, a parte central. Será que o fundo é isso ou isso seria uma base? Fundo é o caldo. O que vocês acham? Os caldos são fundos. Então, o Luciano tá certo. Não deixa de ser a base do sabor também, né? Quando a gente vai fazer um risoto, por exemplo, o risoto vai ter o sabor do fundo. Então, a gente precisa fazer um bom fundo, uma boa base, para a gente conseguir elaborar um bom risoto, ou fazer um bom molho. Então, o fundo é realmente ali aquela parte central que vai dar o sabor para as coisas. E as bases, a gente tem nas bases da gastronomia, o que dá aroma, né, para esses fundos. Nas bases da gastronomia também estão os molhos base, né? Então, a gente tem os 5 molhos básicos dentro da gastronomia que vão dar origem a outros molhos e derivar outros molhos. Então, aí que estão os fundos e bases. Então, essa aula que a gente vai estudar isso hoje. A gente vai estudar esses fundos, quais são os fundos, os tipos de fundos que a gente tem, como que eles são feitos, quais ingredientes que vão neles, e as bases, os molhos bases que vão dar origem a outras variações dentro da gastronomia, tá? Então, o primeiro aqui, né, tudo isso daqui a gente faz já no mise en place. Então, tanto o fundo quanto as bases, tudo é feito no mise en place. Antes da gente começar um preparo, tudo já tem que estar pronto. Os fundos e as bases já tem que estar prontos, certo? Então, o primeiro aqui que a gente tem é o sachê de pieces, tá? Então, vocês estão vendo aqui que é realmente um sachêzinho. A gente faz com gaze, geralmente, ou algum tecido de algodão. Pode ser musseline também, é o tecido, aquele tecido para filtrar queijo, né? É, ou até mesmo Perfex. Então, nas aulas, geralmente a gente usa o Perfex, que vai mais rápido, a gente está na mão ali. Só tem que tomar cuidado para que o Perfex não solte a tinta dele no caldo, senão a gente vai ter um caldo roxo, rosa ou azul. Então tem que tomar esse cuidado para que o Perfex ele não libere o corante dele dentro do caldo. O que que vai no sachê de pieces? Então vai 2 gramas de pimenta do reino em grão. Então a gente coloca os grãos de pimenta do reino, mais ou menos uns 2 gramas, uma colher mais ou menos, ou uns 10 grãos. 3 talos de salsinha, a gente evita de usar a folha de salsinha. Por que vocês acham que a gente não pode usar a folha? A gente usa mais o talo e não a folha. O que acontece será se a gente usar a folha de salsinha para fazer o sachê de pieces?
Será? O sabor não é, assim, uma questão de que vai liberar mais ou menos. Tanto o talo quanto a folha vão liberar, a mesma quantidade de sabor. Então quando a gente usa o talo, geralmente o talo ele não dá um residual amargo. Algumas vezes, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, de você ir no restaurante consumir um molho e o molho tá meio amargo no final. Esse amargor é porque a folha da salsinha, ela ficou muito tempo cozinhando em contato com a água, e isso gera um residual amargo. A salsinha desidratada tem essa característica bem forte. Quando a gente usa a salsinha desidratada para fazer qualquer coisa, tem que colocar bem pouquinho, porque senão fica amargo, né? Então, por isso que a gente evita de usar as folhas. A folha, quando fica em cocção, porque um fundo, quando a gente vai fazer um caldo, ele não fica, tipo, 20 minutos cozinhando. Ele vai ficar umas 3 horas cozinhando. E essa cocção muito prolongada das folhas pode liberar algum residual amargo ali no meu fundo, que não é o ideal. Então, a gente usa o talo, que vai passar o sabor sem deixar o amargo das folhas, certo? Então, é mais por isso. O sabor que vai liberar pelo talo e pela folha vai ser bem parecido, vai ficar bom do mesmo jeito, tá? Se você for fazer um fundo mais rápido, até dá para usar as folhas, desde que não fique muito tempo cozinhando ali, certo? Vai folha de louro, isso é bem importante, isso dá muito sabor para um caldo, né? É essencial, eu coloco louro em quase tudo que eu faço, toda vez que eu vou cozinhar um frango, que eu vou fazer um fundo de qualquer tipo, eu sempre coloco um louro porque ele dá um sabor bem bom ali pro fundo. Fica tudo no saquinho. O dente de alho, né? A gente coloca um alho também, que vai dar sabor. E um galho de tomilho, certo? Precisa necessariamente estar no saquinho? Será? É ruim a gente achar folha. O louro não desmancha, mas é ruim a gente achar aquela folhona, né, na feijoada, tira aquela folha, não sabe o que fazer com a folha, né? Quando a gente vai fazer um fundo, por exemplo, né? Não pensando assim na feijoada, mas vamos fazer um fundo, vamos fazer um caldo base ali, um caldo de carne, um caldo de frango, um caldo de legumes, vai o louro, porque o sachê de pieces vai para saborizar o caldo. Será que precisa estar tudo no saquinho? O ideal, para facilitar todo o processo, sim. Só que vocês vão ver que nos fundos vão outros ingredientes e a gente vai ter que coar de qualquer jeito. É, como técnica oficial, a gente faz um sachê, porque chama sachê de pieces. Mas não necessariamente eu coloco no sachê. Para fazer um caldo, por exemplo, eu coloco tudo na panela e deixo cozinhar lá. Eu vou ter que coar de qualquer jeito para tirar o restante dos ingredientes e sobrar só o caldo. Então isso não vai influenciar, não vou achar louro, talo no meio, que vai ser coado num chinois que é bem fininho e passa só o líquido. Então, nesse caso, não teria muito problema se eu for coar todo esse caldo. Agora, se eu não for coar e eu queira saborizar um molho, por exemplo, ou o feijão, a gente coloca no sachê para tirar depois e ficar mais fácil, né? Porque depois ficar caçando folha e talo no meio não vai dar. Então, depende da situação. Essa quantidade aqui aromatiza 10 litros de caldo. Tem variações, pode colocar 2 dentes de alho, 2 folhas de louro, tem algumas variações que dão para ser feitas aí, mas o básico é essa quantidade aqui que aromatiza mais ou menos uns 10 litros de caldo, certo? Um caldo ele não é para ficar com aquele sabor muito forte, ele é só um fundinho ali mesmo com alguns sabores, certo? Vamos para a próxima base aqui, que é o buquê garni. Então, o buquê garni ele é feito desta maneira aqui. Ele é um buquezinho mesmo, né? Então, a gente junta tudo e amarra com um fio. Não necessariamente precisa estar nessa gaze aqui, certo? Então, deixa eu ver aqui. Cadê o negócio? Deixa eu ver o chat. Não necessariamente ele precisa estar na gazezinha, mas a gente faz um buquê. Vai também os talos da salsinha, o tomilho, a folha de louro, um talo de salsão e uma folha grande de alho poró que vai unir tudo isso daqui. Então o alho poró ele vai por fora, juntando todos esses talos, folhas, etc. Percebo que aqui não vai nem a pimenta nem o alho, certo? Então é um outro tipo de aromatizante. No buquê garni pode colocar alecrim também, pode colocar um galho de orégano, dá para colocar outras ervas. Então, tanto o sachê de pieces quanto o buquê garni, os dois eles podem ter essas variações de ingredientes, tá? A base é essa daqui, mas permite que a gente varie à medida do que a gente necessite.
Então eu gosto de fazer buquê garni também com um talo de alecrim, eu acho que fica bem gostoso para fazer, aromatizar um caldo de frango, por exemplo. Tá? Então depende do que a gente quer, dá para variar essas ervas, mas a gente sempre faz um buquê. Então diferente do sachê, que é um saquinho fechado, o buquê ele é a junção e amarrado esses ingredientes aí para colocar dentro do caldo. A gente sempre deixa esse fio mais comprido justamente para amarrar tanto o sachê quanto o buquê na alça da panela e fica ali no meio do caldo borbulhando, certo? O Oignon Brûlée é essa cebola aqui, cortada ao meio e caramelizada somente de um lado. Então, é bem fácil de fazer e ela serve também para aromatizar alguns caldos. Então, tem alguns molhos, alguns fundos escuros que usam essa Oignon Brûlée aqui, essa cebola caramelizada para aromatizar. Então, como que a gente faz essa cebola? A gente corta ela na metade. Não precisa ser uma cebola enorme, né? Mas pega uma cebola de tamanho médio, certo? E corta na metade, esquenta bem uma frigideira e coloca essa metade cortada em contato direto com a frigideira e deixa ela queimar mesmo. Ela vai começar a liberar o açúcar que tem dentro dela e é esse açúcar que faz essa caramelização que vocês estão vendo aqui, que deixa bem escuro e dá um sabor para essa cebola, certo? Uma desvantagem dessa cebola é que ela libera cor para o caldo. Então, se a gente quer um caldo que não tenha cor, que seja bem transparente, bem clarinho, a gente não pode usar esse tipo de aromatizante, né, de base. Então, a gente tem que pensar em outros métodos para aromatizar o caldo, porque ela libera cor. Mas o sabor que ela dá é bem bom. Então, quando a gente vai fazer um caldo de carne, um fundo escuro, por exemplo, de carne, a gente faz a Oignon Brûlée para que ela aromatize esse caldo, além de usar o buquê garni, além de usar talvez o sachê de pieces, tá? Daí depende do que a gente está fazendo, mas ela é usada assim para aromatizar fundos escuros porque ela libera cor, certo? Essa daqui é a Oignon Piquet, ela é famosa por aromatizar o molho bechamel. Então, quando a gente vai fazer molho bechamel, a gente deixa o leite aromatizando com essa cebola piquê. A cebola piquê é a metade da cebola com uma folha de louro de 3 a 4 cravos que prendem essa folha de louro na cebola, como vocês estão vendo aqui. Então, a oignon piquê, ela é usada para saborizar sem passar cor pro alimento. Ela é mais usada, principalmente, eu nunca vi nenhuma outra receita que utilizasse ela, mas a principal receita que utiliza é o molho bechamel, para aromatizar o molho branco. Eita, deixa eu mutar aqui, peraí. Ah, mutou já. Antes de fazer o molho bechamel, a gente ferve o leite com a cebola piquê. Então a gente coloca a cebola presa, o louro preso na cebola com os 3 dentes de cravo aqui e deixa fervendo no leite para o leite ganhar o sabor desses elementos aqui. Depois que ganhou o sabor, a gente tira essa cebola inteira, então não precisa ficar caçando o cravo, nem o louro, nem a cebola. A gente tira tudo de uma vez com uma escumadeira e já pode fazer um molho branco que está aromatizado já com essa cebola, certo? O Érico perguntou se taca ela inteira no caldo. A cebola brûlée. Sim, a gente põe inteira. Essa metade vai inteira pro caldo. Então a gente primeiro faz a cebola e depois joga lá direto no caldo. Essa piquê também é a mesma coisa. Taca tudo inteiro no caldo e depois tira. Esse daqui é famoso. Acho que vocês talvez já ouviram falar. Depende, Luciano. Depende do quanto a gente quer. A Oignon Piquet, ela não libera tanto sabor. Então, a gente coloca uma metadinha para mais ou menos 1 litro de leite, tá? A Oignon Brûlée vai uma cebola para mais ou menos 5 litros de caldo também. Se quiser mais, tem que pôr umas 4 metades. Daí. Então, é uma cebola para 5 litros, tá? Mais ou menos essa quantidade. O mirepoix é essa misturinha de vegetais aqui que também são usados como base para dar sabor para caldo. A gente nunca começa um caldo sem um mirepoix antes. Então, todo caldo que a gente prepara vai o mirepoix. Nunca vi caldo sem mirepoix porque ele dá muito sabor pro caldo. Então, a gente usa como base para fazer um caldo o mirepoix e os aromáticos que a gente já viu ali antes, que é o sachê de pieces e o bouquet garni, tá? Então, o mirepoix tem 2 tipos. Tem o clássico, que vai cebola, cenoura e salsão, certo?
Então aqui tem as quantidades, é 50% de cebola, 25% de cenoura e 25% de salsão, tá? Então geralmente uma cebola inteira, uma cenoura e um talo de salsão que a gente coloca. Isso daqui pode ou não ser refogado, certo? A gente refoga e deixa a cebola e a cenoura dourar bastante quando a gente quer um fundo escuro. Então, quando o fundo ele vai ser escuro, aí a gente usa bastante, doura bem esses elementos aqui para dar cor para o caldo. Quando a gente quer um caldo claro, que não tenha cor nenhuma, para não afetar, às vezes, um risoto, alguma coisa assim, a gente, além de não usar a cenoura, a gente substitui ela pelo alho poró, a gente ainda não doura esses elementos, certo? Então, uma das variações do merepó é o merepó branco, que usa salsão, alho poró e cebola. Então, a gente tira a cenoura, que daria a cor amarelada para o caldo, usa só produtos brancos, né? Então, a cebola, o alho poró e o salsão, e não doura eles, tá? Para fazer 5 litros, a gente usa mais ou menos 500 gramas de mirepoix, certo? Então, 500 gramas é o suficiente para saborizar 5 litros de caldo, ok? É uma quantidade boa. A gente... O que a gente faz com o restante? Porque se eu vou fazer um caldo, por exemplo, eu faço o caldo e eu vou coar isso daqui. O que eu faço depois de coar? O que eu faço com esses elementos se eu coo eles? O que vocês acham disso? Eu vou coar e vou fazer o que com eles? Jogo fora. O que vocês acham disso? Será que é desperdício? Dá para usar para outra coisa. Dá para pegar e, por exemplo, moer tudo, fazer tipo um purê, mas geralmente esses elementos, depois que a gente tira, eles estão bem sem gosto já. Porque o propósito deles é passar o sabor para o caldo. Eles ficaram cozinhando nesse caldo por mais ou menos 3, 4 horas. Ou seja, toda a cor, todas as vitaminas, todos os sabores deles já passaram para o caldo. Então, quando a gente for ver isso na prática, geralmente quando a gente tira isso daqui, já está tudo meio transparente, já meio sem gosto, tá? Então, dá para comer, né? O pessoal come geralmente, mas o principal objetivo é passar o sabor, certo? Para não desperdiçar, a gente acaba comendo, né? Porque afinal de contas é comida, né? A gente não quer jogar fora, mas a maior parte dos restaurantes, depois que eles fazem os caldos, eles descartam isso daí. Ninguém vai comer num restaurante, você não vai servir isso para as pessoas, né? A não ser que você faça dentro ali para o pessoal que trabalha no restaurante, mas geralmente é jogado fora porque o propósito disso daqui é passar o sabor para os caldos. Depois que ele serviu o propósito dele, simplesmente eles jogam fora. Tá? Eu nunca vi ninguém aproveitar isso daqui e fazer alguma coisa com isso, né? Nas aulas a gente come mesmo. Vocês comem meio que tudo, né? Então, é, vocês comem tudo. Tudo vocês comem. Tem gente que ano passado pegaram um ovo, misturaram o restante do ovo com ovo aqui e fizeram tipo um omelete com o resto do caldo, aquele omelete aguado, gente do céu. Mas o povo come mesmo, fazem de tudo. Tinha pão, comeram no pão esse negócio, o povo inventa, né? Então a gente pode comer, mas o objetivo principal é passar o sabor para os caldos, certo? Comer a parte é fácil, né? Vamos passar aqui para o próximo. Roux. Vamos falar um pouquinho das bases espessantes agora. O que é o roux? Não é Roux que fala, porque ano passado tinha aluno que estava terminando a graduação e estava falando Roux. Não é Roux, é roux, tá? Fala-se roux. Então, roux é essa mistura, essa base inicial que mistura meio a meio partes iguais de amido e gordura. Esta gordura geralmente é a manteiga. Então, a gente mistura, pode ser farinha de trigo com manteiga e vai cozinhar isso daqui. Essa cocção dá estabilidade para o meu roux, tá? Ele desenvolve um pouco do glúten e faz com que o amido que esteja ali quebre para que ele consiga engrossar o meu molho, por exemplo, tá? É um dos principais espessantes que a gente tem dentro da cozinha. Ele é bem fácil de preparar e geralmente a gente já prepara uma boa quantidade e deixa na geladeira. O roux, ele sempre é para aquele momento de tensão que você precisa engrossar um molho e não está engrossando e não dá tempo de esperar reduzir. Aí você faz um roux e engrossa. Só tem um detalhe. O roux, ele tem que ser adicionado
frio no molho quente e quente no molho frio, tá? Tem essa regrinha básica aí para que a gente consiga adicionar ele. Tem 4 tipos de roux diferentes. Tem o branco, o amarelo, o marrom e o roux escuro. Cada um deles tem um propósito diferente. O branco ele cozinha por 3 minutos e ele não começa a amarelar e ele não começa a ficar escuro. É só aquele roux básico mesmo para fazer o molho branco, porque o molho branco ele tem que ser branco, não pode ser amarelo nem marrom, tá? Aí o roux branco tá aqui, certo? É o principal que a gente mais utiliza. Aí a gente começa com os outros. O amarelo, que tá aqui no cantinho, ele cozinha de 5 a 6 minutos. Aí a gente tem o marrom, que cozinha até a cor ficar dourada. E tem o escuro, que a gente cozinha bastante, só que não pode queimar. Porque se ele queimar, ele vai ficar amargo e vai dar sabor amargo pro molho que eu tô fazendo. Então, cada tipo de molho, eu posso utilizar um roux diferente. Vocês acham que dá diferença no sabor isso daqui? Sim, dá bastante diferença. O branco é meio amareladinho mesmo, porque a manteiga é amarelada, né? Mas eu digo assim que é, são os nomes clássicos aqui das bases, certo? Quanto mais escuro, mais forte o sabor. Que tipo de sabor que vocês acham que dá? Já fizeram roux escuro para usar em alguma coisa? Os escuros são mais amendoados, exatamente. Então, errou, Luciano. Queimou? É interessante ter virado isso daí, porque geralmente quanto mais a gente aquece, percebam que mais líquido ele vai ficando, porque a farinha ela vai se desintegrando. Então, o roux escuro, quanto mais a gente esquenta, mais líquido ele fica, né? E depois ele só serve para engrossar mesmo. Esse escuro aqui, ele tem um sabor bem característico de farinha meio tostada mesmo. Ele tem um sabor tostado. E ele vai dar esse sabor tostado para o molho que a gente aplicar ele. Então, o molho demi-glace, que é aquele molho clássico que leva 3 dias para fazer, a gente engrossa com o roux escuro, porque é o roux escuro que dá o sabor característico para esse molho. Se engrossar com o roux claro, fica parecendo um molho de tomate, basicamente, né? Nossa, vai acabar a nossa aula aqui em 10 minutos, porque desse programa a gente só tem 40 minutos, mas enfim. Quando acabar, tem outro link lá, que daí eu já começo a próxima aula, vocês entram de novo. Esse roux escuro aqui, então, ele é usado para fazer o demi-glace e ele vai dar o sabor do demi-glace. Então, quando a gente quer dar esse sabor amendoado para os molhos, a gente tosta o roux, certo? E é basicamente manteiga e a farinha cozinhadas, certo? Para fazer o molho branco, a gente vai fazer na prática, né? Talvez eu faça a demonstração aqui desses molhos básicos, mas depois que eu fizer a demonstração, a gente com certeza vai fazer na prática que a gente utiliza esse molho branco é base. Aí vocês aprendem a fazer bem direitinho todas as etapas, certo? Para não empelotar, como eu falei, o roux frio ele tem que ser adicionado no líquido quente e o roux quente tem que ser adicionado no líquido frio, sempre, certo? Então, o leite vai mais ou menos. Não posso adicionar tudo de uma vez e não posso adicionar tão devagar, porque senão o leite evapora antes dele engrossar. No começo a gente coloca mais devagar. Quando formar uma pastinha, a gente pode jogar todo o restante e sempre com fouet. Molho branco se faz com fouet para não empelotar e tem que mexer bem rápido, tá? Tem um fouet específico para fazer molho branco, que é um fouet especial para panela. Ele é um fouet que parece uma... Como que eu vou dizer? Deixa eu desenhar aqui. Ele é assim, ó. Não sei se vocês já viram, foi tipo assim, ó. Ele tem 2 arames numa haste aqui, e esses arames eles deixam você raspar a beiradinha da panela para não empelotar o roux. Então você vai mexendo bem rápido ali para que ele homogeneize bastante e não empelote. E a regra para não empelotar é essa: roux frio no líquido quente e roux quente no líquido frio. Nunca o contrário. Então, se eu vou fazer o roux e na mesma hora eu quero fazer o molho branco, o leite adicionado tem que estar frio. Não posso adicionar leite fervendo no roux quente, porque senão empelota.
Pode fazer roux com qualquer tipo de gordura. O clássico é manteiga, mas eu posso fazer com azeite de oliva, gordura de bacon, banha, qualquer outro tipo de óleo. E sempre meio a meio, na mesma proporção, né? Então, se eu usei 50 gramas de gordura de bacon, eu uso 50 gramas de farinha. Mas funciona da mesma maneira. O importante é sempre fritar essa farinha, cozinhar essa farinha para que tenha o efeito que a gente quer. Não precisa esperar aquecer bem e nem a manteiga toda derreter, tá? Então, só tem que ter certeza de que o líquido ali vai cozinhar a farinha. Até se eu esperar o azeite ou a manteiga esquentar demais, a hora que eu colocar a farinha, falei em pelota também. Então, dá uma derretida na manteiga, dá uma pré-aquecida ali no azeite, não deixa esquentar tanto e joga junto ali e espera esquentar tudo para cozinhar essa farinha, tá? Não precisa esperar esquentar o azeite não, até porque se ele tiver muito quente, empelota tudo, certo? Mais alguma dúvida sobre o roux, gente? O roux frio vai ficar duro, sim. Então a gente justamente guarda ele na geladeira. Faz o roux, depois que eu terminei, coloco num potinho com tampa, um pote de vidro com tampa e deixo na geladeira. Ele fica duro, sim, e por isso que a gente usa no líquido quente. Aí eu pego uma colherada dele e jogo no líquido quente. Quando ele derrete, termina de derreter, ele já engrossa o meu molho. Então ele fica duro, sim, é normal ele ficar duro. Dá para guardar por um tempo. Ele dura 1, 2 semanas na geladeira. Sim, geralmente eles fazem um pote grande já deixam o roux para a semana toda. Usa o roux, vai utilizando, né? Dá para deixar o roux sempre feito, porque qualquer molho que você tenha, que esteja esquentando e você precise com urgência engrossar ele, você usa o roux já na geladeira que já está pronto. Então o roux sempre dá para deixar ele pronto, preparado já para usar. Só daí tem que lembrar que sempre tem que usar no líquido que já está quente, né? Quando o roux está na geladeira, tem que usar para o molho que já está fervendo. Outro agente espessante que a gente tem é a manteiga clarificada. Já ouviram falar da manteiga ghee? Manteiga ghee é essa manteiga que a gente... Horrível. Ai, não é horrível. Ela é meio sem graça, ela parece um óleo, na verdade. Ela não tem muito sabor, no fim das contas. Dá para fazer isso em casa, né? A manteiga ghee é boa porque é somente a gordura, então a gente clarifica a manteiga. É bem fácil de fazer isso. Põe a manteiga numa panela, num fogo bem baixo e deixa aquilo ferver. Quando ferver, a água evapora e os sólidos eles acabam se juntando e precipitam. Então, se eu filtrar isso daí, vai passar só a gordura, porque a água evaporou e o sólido fica no filtro, tá? Então, tem como fazer em casa, é bem fácil fazer manteiga ghee. É, a gente perde, né, o sabor da manteiga por conta da alta temperatura e ela é usada como um agente espessante. Dá para usar, não é manteiga de garrafa, manteiga de garrafa fica um pouco diferente. Né? Acho que vocês vão ver isso em cozinha brasileira, como é que é feito. Porque eu não sei muito detalhe sobre a manteiga de garrafa, porque eu não uso muito. Mas a manteiga de garrafa é outro processo, certo? Acho que a manteiga de garrafa, ela justamente é batida na garrafa. Então, eles colocam a nata na garrafa, chacoalham a garrafa, vão tirando isso. É fervido também. E daí, só que eu acho que não é coado. Ela só é fervida para liberar a água. Os sólidos ficam ali, por isso que ela fica bem opaca, né? E fica com aquele gosto mais forte. Então, eu acho que o processo é um pouco diferente, né? Ela fica dura no frigo a manteiga e a manteiga clarificada não fica sólida, né? Porque os sólidos a gente tira. Então, a manteiga de garrafa é um pouco diferente. O princípio é basicamente o mesmo que é evaporar a água, né? Mas a ghee a gente tira os sólidos ainda e fica só a gordura. Então isso que eu ia falar. O ponto de fumaça, né, dessa manteiga aqui é muito maior, então dá para fritar as coisas sem ela queimar. Então ela não queima, né? E isso dá um sabor bem bom, porque os óleos geralmente tem aquele gosto de óleo, né? E essa manteiga ela tem um sabor mais amanteigado, mesmo que vira manteiga. Então é legal para fazer esse tipo de coisa. Ela é usada como agente espessante também, então a gente quando vai finalizar algum prato pode usar para espessar algum molho, por exemplo. Dá para usar manteiga clarificada, certo? Beurre Meunier. Já ouviram falar disso?
Isso daqui é a mistura, é tipo um roux, só que sem esquentar, né? O roux é frito, o beurre manier não é frito, né? Isso daqui serve para a gente ajustar a consistência dos pratos no último segundo, assim. Quando a gente tá com muita pressa, não tem nenhum roux feito, não dá nem tempo de fazer roux, a gente só mistura a farinha, a manteiga em ponto de pomada, né? A manteiga ela tá meio derretida já, e a gente vai adicionando um líquido quente batendo com fouet. Esse batendo com o fouet tem que ser bem vigoroso, para não empelotar, porque a gente está adicionando a manteiga e a farinha sem aquecer. Então ela não tem muita estabilidade quanto o roux. O roux é mais estável para esse sentido. Líquido quente, para derreter a manteiga e homogeneizar bem a farinha. Então, eu adiciono, né, pego esse toletinho ali, essa massinha que eu fiz de manteiga e farinha, jogo no molho e com o fouet eu bato bastante para homogeneizar e emulsionar bem essa manteiga com essa farinha. Aí eu volto pro fogo depois que tudo isso derreteu e continuo batendo lá no fogo para que isso tudo ferva e engrosse o meu molho, certo? Então, o nome dessa técnica é beurre manier, que é só a manteiga empomada com a farinha e eu jogo essa pastinha lá para engrossar, certo? O slurry é essa outra técnica aqui que todo mundo já deve ter feito, né? O slurry é misturar. Não estou conseguindo abrir o chat aqui. O slurry é misturar uma parte de amido para duas partes de líquido, qualquer líquido, tá? Pode ser leite, pode ser água, desde que o líquido esteja frio, né? Isso é bem importante. Então, quando a gente quer engrossar algum molho, alguma coisa, o que que a gente faz? A gente mistura amido com água, um pouquinho, põe uma colher de amido, põe um tantinho de água, dá uma misturadinha ali. E se eu jogar isso no líquido quente, espessa imediatamente. Na mesma hora que eu jogar, mistura ali, ferveu de novo, ele já espessou. É bem rápido, né? Isso daqui a gente utiliza só no final de um processo, porque se eu ficar cozinhando muito tempo, vira um mingau. A gente não quer isso, né? Porque a água vai evaporando. Então, o nome desse processo, né, o nome dessa mistura de amido e líquido chama slurry, certo? Então, o slurry é muito utilizado. A gente utiliza bastante na gastronomia internacional, nos pratos asiáticos, para dar aquele brilho final, né, no yakisoba e tal. Então, a gente usa